Convidamos a nossa companheira Jusileide, que fará uso da palavra da noite de hoje, convocando-nos às reflexões em torno de O Livro dos Espíritos. Com você, Jusileide, seja muito bem-vinda. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que hoje eu retorno a essa atividade de divulgação doutrinária. E para nós... Oi? Seu áudio está muito baixo. Ou você aproxima um pouquinho do microfone, ou tenta... Tá muito baixinho. Ah, André. Deixa eu olhar aqui. Você está usando o microfone esse que está no fone ou é o do notebook? É do notebook mesmo. Melhorou um pouquinho agora. Se aproximou mais, melhorou. Ok. Então, para a nossa noite de hoje, nós vamos, então, falar sobre o Livro dos Espíritos, né? Que eu tinha colocado aqui. Espera só um pouquinho, gente, que eu vou procurar aqui onde eu abri a página aqui da palestra. Deixa eu deixar aberto, mas saiu. Estou conseguindo voltar para a página da palestra. Você quer Eu não estou colocar o conseguindo quê? voltar para a página da palestra. Não entra no Zoom de novo, não. Não. Você tem que, aonde você compartilhou, aí tem a função cancelar compartilhamento, aí você sai, entendeu? Ah, voltou, tá aqui em cima. Isso. Aí em share screen, ou então Isso, compartilhar. é porque eu não estava achando, estava ali em cima. Aí. Ok. Agora foi. Aí você coloca no modo exibição, que aí pega a tela cheia. Isso. Agora está na tela cheia, certo? Ainda não. Ainda não? Não, o primeiro... Para mim aqui tá. Você colocou em apresentação de slide do primeiro? Sim. Mas está aparecendo aqui ele e os outros pequenininhos do lado aqui, como se fosse a tela do PowerPoint. Vamos lá. E agora? Meu Deus. Vai aqui embaixo, aqui naquela... Embaixo do lado direito, aí tem aqui aquele tipo um cavaletezinho com a tela, clica nele para ver. Eu acho que eu fiz coisa errada aqui, sabe? Por isso que tá dando isso. Achou o cavaletezinho aí embaixo? Não tá aparecendo para mim, Aldrin. Então vai lá em apresentação de slides. Aí você coloca do início. Isso, aí agora sim. Aí você Foi? vai passando com a setinha normal, entendeu? Ok. Beleza. Então, gente, desculpa aí pelo esse transtorno. Então, nessa noite, nós falaremos sobre o Livro dos Espíritos, né? Que comemorou, nesse dia 18 de abril, os seus 160 anos, onde os seus ensinos estão aí insuperáveis, atravessando tempos, né? Nos confirmando a promessa de amor de Jesus, que nos mandaria o Consolador prometido, promessa esta que foi consolidada por Allan Kardec com a publicação de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. E na introdução dessa obra de luz e libertação, os benfeitores amigos nos advertem a todos os deserdados da terra, a todos quanto
Quantos avançam ou caem, regando com as lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o livro dos Espíritos, ele vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que em seu caminho só encontram as aclamações da multidão e os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, e ele vos tornará melhores. Nós sabemos que, através dos tempos, outros estudiosos sérios, lúcidos, realizaram também pesquisas demoradas, aprofundadas, abordando o fenômeno da vida, especialmente sobre o ser pensante. Dentre eles, nós temos Sócrates, que ele se contentou em ouvir os seus daimons, que são seus deuses relacionados a determinadas entidades da natureza humana, como a loucura, a ira, a tristeza. Tivemos também o Buda, que ele mergulhou em profundo silêncio, descobrindo a felicidade íntima. Tivemos também Pitágoras, que construiu a sua escola de sabedoria e transmitiu a técnica do conhecimento imortalista. Tivemos os cristãos primitivos, os santos católicos, que se superaram e abriram espaços para experiências futuras felizes. No entanto, Allan Kardec, ele encarou com coragem os fenômenos da vida e se entregou por inteiro a este trabalho. Kardec, então, desmistificou os tabus teológicos, as superstições, investigou com absoluta serenidade as manifestações mediúnicas, eliminando todas as hipóteses que não fossem seguras. Ele restituiu a Deus a dignidade perdida, estudando as origens da vida, tanto no âmbito material como no âmbito espiritual. Allan Kardec, ele proclamou o mecanismo da evolução através das sucessivas etapas da reencarnação, nos mostrando o que a sabedoria divina nos propõe a todos nós, seres imortais, a fatalidade da perfeição, que certamente alcançaremos. Kardec, ele situou Jesus no seu devido lugar, como o ser mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para nos servir de modelo e guia, tornando Jesus o nosso amigo, o irmão mais sábio que nos ensinou a técnica da felicidade. Nos mostrou que Jesus, ele não fugiu ao que falava, mas demonstrou com sabedoria e simplicidade ser o mestre e companheiro de todas as criaturas. Kardec ainda se apoiou na lei natural, o amor, nos mostrando que todos os homens possuem deveres e responsabilidades, sendo cada um o construtor do seu próprio destino. Ele ainda nos recordou a igualdade de direitos e deveres, condenando todo e qualquer privilégio de castas, de credo, de posição social e econômica, nos mostrando o verdadeiro sentido social da caridade. E Kardec ainda abriu as portas para a investigação paranormal, sendo pioneiro, e ainda continua como um insuperável pedagogo e psicólogo exemplar. Por tudo isso, e por muito mais, que Hippolyte Léon Denis Arrivaio
conhecido por Allan Kardec, proporcionou à humanidade, por todas as suas colocações equilibradas, fazem de O Livro dos Espíritos, por ele escrito com a cooperação dos mentores da humanidade, ser uma obra ímpar que desafia o nosso segundo século de publicação, sem sofrer qualquer fissura em seu conteúdo. Desse modo, o Livro dos Espíritos, ele não é apenas a pedra angular que ergue a doutrina espírita, mas é uma obra, um tratado que orienta todos os setores da humanidade, como a sociologia, a psicologia, a biologia, a ética, a fé, se tornando um manual iluminativo para todas as consciências, tanto do presente quanto do futuro. O Livro dos Espíritos é um divisor de água, é um demarcador da humanidade. Ele veio trazer o Consolador prometido, anunciado por Jesus, inaugurando uma nova era nessa busca contínua e eterna da humanidade, em busca do seu destino, que é a perfeição. E foi então, durante a última ceia, num clima de extrema angústia, tristeza e profunda perturbação dos seus discípulos, naquele momento, daquela inesquecível despedida, que Jesus anunciou a promessa consoladora. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Está lá em João, no capítulo 14, de 15 a 17. Inaugurando, então, essa nova era de natureza puramente moral, a era denominada Era do Espírito, nos revelando as mais profundas e racionais revelações acerca do mundo espiritual, sua natureza, as leis naturais que regem este mundo, bem como a sua origem, o seu destino, as suas potencialidades, a sua relação com o mundo material e, sobretudo, com Deus. Uma mensagem de Jesus dirigida ao espírito imortal e não ao corpo físico, material, perecível. Caso contrário, jamais seria compreendida, muito menos entendida, já que as bem-aventuranças, elas têm como um pilar esse princípio. Destinam-se ao ser espiritual e não ao corpo físico, uma vez que a maioria dessas bem-aventuranças só poderão ser cumpridas no futuro, após a vida física. A mensagem de Jesus não era, pois, dirigida ao corpo que morre, que se desintegra, perdendo a sua individualidade. Não, ele falava à alma, ao espírito, ao ser imortal que sobrevive ao corpo. O único que é responsável pelos atos praticados pelo homem. Por isso, quando Jesus afirma: em verdade vos digo, não passará esta geração antes que tudo isto aconteça. Está lá nos evangelhos de Mateus, Marcos
e Lucas. Ele, então, estava se referindo à geração dos seres espirituais que habitam os corpos físicos e que são imortais. E que, por isso, prosseguirão essa caminhada evolutiva pelos milênios afora após a morte do corpo físico. Inclusive nascendo de novo quantas vezes forem necessárias, e não os seres humanos, que são mortais e limitados no tempo e no espaço. Assim, quando Jesus afirma: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco", ele estava falando dos seres imortais, que habitavam os corpos dos seus apóstolos, e não dos seres humanos, cujos corpos são perecíveis. Se assim não fosse, no final da frase, "para que fique eternamente convosco", seria uma mentira, uma promessa vã. Portanto, Jesus esclarece que o Consolador prometido por ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Ele afirma que o Consolador era invisível, porque a humanidade daquela época não estava preparada para recebê-lo, devido à sua imaturidade espiritual. E sem que ninguém esperasse, surge o Espiritismo, constituído de revelações do mais alto teor científico, filosófico, religioso, proporcionadas pelos benfeitores amigos, os espíritos superiores, cujo conteúdo moral nos relembra de forma irretocável os ensinamentos de Jesus. E para esclarecer ao máximo sobre esse assunto, Jesus retorna em João, no mesmo capítulo 14, versículos 25 e 26, nos dizendo: "Disse-vos estas coisas enquanto estou convosco, mas o Consolador prometido, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito." Ora, Jesus é o mestre dos mestres. E quando esteve aqui entre nós, tinha a capacidade profunda de compreensão das verdades espirituais da humanidade daquela época. E se ele disse que o Pai enviaria um Consolador para nos ensinar todas as coisas, é porque ele ainda não havia ensinado tudo, ou que as suas lições não foram bem compreendidas pela imaturidade espiritual da época. Ele sabia que o trabalho de evangelização do ser humano precisava ter continuidade e que só daria quando a humanidade estivesse mais bem preparada. Caso contrário, ele não diria essas palavras que também estão em João: "Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora." Então, Allan Kardec, compreendendo a importância dessa situação, ele questionou aos espíritos superiores na questão 627 do Livro dos Espíritos. Já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos espíritos? É uma resposta grande, mas eu achei importante trazê-la na íntegra para todos nós. Muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora,
É preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que as compreendem e menos ainda os que as praticam. Nossa missão, a missão dos benfeitores amigos, é abrir os olhos e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só guardam a aparência a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém possa alegar ignorância e todos possam julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Jesus, meus irmãos, anunciou a Constituição divina, onde a lei maior é o amor. E cabe ao Espiritismo revelar as leis, detalhando e alargando o princípio universal. E com a edição de O Livro dos Espíritos, a humanidade teve acesso a um novo mundo que até então era gerado apenas pelo instinto e pela intuição. Um mundo impreciso, mas que agora foi revelado com o Livro dos Espíritos, algo concreto, racional, grandioso, cheio de vida, de realidade, de amor e de luz, onde as revelações de Jesus Cristo ganham absoluto sentido e onde a nossa fé e a nossa esperança avistam os horizontes infinitos de cores celestiais, nos sinalizando as dimensões do nosso sublime e elevado Reino de Jesus. Portanto, o Livro dos Espíritos é uma obra para ser lida, sobretudo estudada, exercitando a nossa razão, a nossa lógica, e com a intuição mais pura e sincera, devemos extrair, devemos buscar a verdade e com o espírito liberto de todo e qualquer preconceito. O Livro dos Espíritos veio mostrar-nos o caminho, a direção para alcançarmos o que Jesus nos criou para a perfeição. Nessa obra, nós temos todas as diretrizes direcionadas à nossa vivência moral, às nossas dúvidas espirituais. Esse trabalho de Allan Kardec, ele está aí sobrevivendo há 2 milênios, séculos, sem sofrer qualquer fissura, sem ser desmascarado, na retidão, nos mostrando de forma clara todos aqueles ensinamentos de Jesus que naquela época não foram entendidos, porque era um povo puramente material, que buscava o olho por olho, o dente por dente. E Jesus veio trazer a lei de amor. E o Espiritismo, esse consolador prometido por Jesus, que ninguém vê, que ninguém ouve,
porque ele não é personificado. Esse Consolador prometido é o Espírito de verdade, que Jesus prometeu que ficaria entre nós eternamente. Então, a doutrina espírita, esse Consolador prometido por Jesus, é a nossa âncora, é o nosso alicerce, é a nossa direção. A gente não tem que só ler, a gente tem que estudar, para que as nossas consciências fiquem amplas e que nosso entendimento seja claro, sem qualquer dúvidas. E eu, então, finalizo a nossa reflexão desta noite com a passagem de Jesus que está lá em Lucas, no capítulo 12, 42, versículos 42 e 48. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E a quem foi muito confiado, muito mais será pedido. O que nos chama a nossa atenção para a responsabilidade que já temos com o conhecimento da doutrina espírita em nossas vidas, que nos dá uma abertura mental extraordinária, nos revelando a nossa condição de espíritos imortais, da nossa pátria de origem, o mundo espiritual, de onde viemos e para onde retornaremos. Nós somos imortais. A nossa vida continua na pátria espiritual. Nós somos criados para alcançar a perfeição na eternidade. E quanto mais perfeitos formos, mais felizes seremos. E nós só alcançaremos essa perfeição seguindo os passos do nosso Mestre, nosso modelo e guia, Jesus. E que Ele nos abençoe e nos fortaleça em nossos melhores propósitos. Nós, então, agradecemos a nossa companheira Jusileide pelo seu trabalho. A você, Jusileide, a nossa eterna gratidão pelo seu empenho, pelo seu carinho, pela sua dedicação à doutrina espírita. Somos gratos de tê-la conosco na noite de hoje. E nós vamos, neste momento, informar aos companheiros, né, que se encontram vinculados conosco neste momento, nesta atividade, que como nós sempre fazemos na divulgação doutrinária, o mês de maio, nós destinamos todas as reuniões do mês de maio ao tema família, porque ele é voltado, né, para o Dia das Mães, e aí a gente sempre aproveita essa oportunidade da gente estar fazendo reflexões sobre o tema família. Sabemos hoje, né, dos momentos que estamos passando, que estamos vivendo, e das dificuldades que estamos tendo na convivência, com os problemas, com as dificuldades familiares, que sempre estiveram presentes, mas que agora requerem maiores cuidados da nossa parte. Então, assim, é com muita alegria que nós organizamos o mês de maio com os temas. No dia 1º/5, que é o 1º de maio, próximo domingo, que nós convidamos a todos para que aqui estejam conosco nessas reflexões sobre a família. O tema será a vida
em família. No dia 8 de maio, o tema será educação doméstica. No dia 15 de maio, os pais perante os filhos homossexuais. E no dia 29, fechando o nosso mês de maio, nós teremos o tema A Missão dos Pais. Então, que a gente possa estar, durante o mês de maio, convidando os nossos familiares, reforçando o nosso convite, para que estejamos juntos aos domingos, fazendo as reflexões sobre a família. Esse fundamental núcleo do qual nós fazemos parte aqui na Terra. Então, vamos à nossa prece, para que a gente possa, então, finalizar a nossa reunião doutrinária da noite de hoje. Neste momento, Senhor Jesus, eis que nos voltamos uma vez mais em busca da interação através da prece, com seu coração amoroso. Permita, possamos nós aquietarmos, acalmar as nossas ansiedades, as nossas angústias, aquietando os nossos pensamentos e colocando em nossa tela mental a tua presença junto a nós. Pois que tu mesmo, Senhor, nos disseste que onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, que tu ali estaria entre elas. E assim, neste momento, Senhor, em que reconhecemos as nossas deficiências, as nossas limitações, as nossas dores íntimas ou externas, rogamos o teu amparo, Senhor. E que os teus emissários de luz, os trabalhadores espirituais da tua seara e da nossa casa espírita, o caminho, para que possa estar junto a cada um de nós, colocando o bálsamo, o remédio, pensando as nossas feridas físicas, psicológicas, mentais e espirituais, para que nos sintamos fortalecidos, Senhor, encorajados a darmos a cada dia, Senhor, um passo efetivo na nossa jornada evolutiva, Senhor. E assim, Jesus amado, rogamos em favor de todos os nossos familiares,
que não puderam aqui estar, que estão ausentes, para que possam receber as tuas bênçãos, a tua ajuda, Senhor, onde quer que eles se encontrem. Mas também pedimos a Ti, Jesus amado, em favor de todos os enfermos, encarnados e desencarnados, da nossa cidade, que se encontram em leitos de dores, passando por provações difíceis e dolorosas. Que eles sejam, Senhor Jesus, envolvidos pela Tua misericórdia. Mas também, amado Mestre Jesus, te pedimos pela paz. Pela paz em nossos corações. Pela paz em nosso espírito. Em nossas almas. Estes momentos porque passamos, Senhor, de lutas, de crises, de guerra. Fortalece-nos, Senhor, na paz, na compreensão. Mas te pedimos também, Jesus amado, pelos países que se encontram em guerra, pela Rússia, pela Ucrânia, que a luz da paz em nossos corações possa alcançar o coração de todos aqueles, Senhor, que se encontram com poder transitório, para que possam dar um basta, Senhor, colocar um ponto final nesta luta em glória, que só nos traz dor e sofrimento. Desenvolvendo em seus corações o sentimento da verdadeira fraternidade. E assim, Jesus amado, este momento de bênçãos, te agradecemos por esta noite, por esta oportunidade, e rogamos a Ti, Senhor, uma semana de paz, de harmonia e de saúde verdadeira para todos nós que aqui nos encontramos. Sede, pois, conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Nós agradecemos